Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre os inimigos gratuitos que os cristãos arranjam. Não são tão gratuitos assim. Nós sabemos e devemos ter convicção disto, que quando optamos pela vida cristã, nós estamos assumindo um lado numa guerra espiritual. E a guerra é exatamente contra as potestades do ar, os demônios que atuam nos ares, influenciando os países, as organizações e, de modo geral, a cabeça das pessoas. Demônios estão infestando o mundo e aqui eles estão agindo sob a permissão de Deus para cumprir um papel necessário, que é fornecer a alternativa do mal para as pessoas que não querem Deus. O capítulo 1 de Romanos fala nisso. As pessoas não querem Deus, o Senhor as entrega para aquilo que elas quiserem. Há uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de desatino e iniquidades. Este é o quadro do mundo onde nós estamos, mas se nós não somos do mundo, há uma guerra. O mundo nos guerreará e guerreia mesmo. Jesus nos alertou. Eles vão odiar vocês, capítulo 15 de João, porque me odiaram a mim. O mundo odeia Deus e vai nos odiar por causa disto. Não existe opção pacífica para um cristão em relação ao mundo. Não existe essa opção. O cristão que quer estar bem com o mundo, quer estar bem com todos, não vai longe. Nós estamos em uma guerra. Só que nessa guerra existem leis estabelecidas por Deus que devemos conhecer. Há limites estabelecidos por Deus para a atuação de Satanás. Ele não pode fazer qualquer coisa contra nós, até ele desejaria, mas Deus não permite fazer qualquer coisa contra nós. Existem limites. Por outro lado, o próprio Deus também tem limites no ser humano, no livre-arbítrio que ele deu ao ser humano. Deus não pode obrigar o ser humano a fazer alguma coisa, e nem ele quer. Deus quer a espontaneidade da nossa decisão, mas para isso precisamos ser alertados, ensinados. A pregação do Evangelho é fundamental para isto. As pessoas precisam ter a opção, a oportunidade de ouvirem a palavra para nela crerem, ou não. Mas elas têm essa liberdade de crer ou não. Antes elas são escravas do pecado, mas quando recebem a palavra, elas recebem também a libertação, recebem a iluminação para a compreensão do que é o Evangelho, e pela presença de um cristão, elas recebem fé e a mensagem para crer, se elas quiserem usar a fé, mas também a capacidade de dizer não, se elas não quiserem saber do Senhor. Nisso tudo, a pregação do Evangelho por parte do cristão é essencial. Deus nos chama para irmos e pregarmos para os demais. O cristão, quando se acomoda, está desobedecendo a Deus na ordem maior do cristianismo. O cristão, quando não prega, está desobedecendo a Deus. Você quer ser encontrado por Deus na categoria dos desobedientes? Você está pregando o Evangelho para todos que estão à sua volta? Lembre-se, o Espírito Santo foi dado a você, mas não foi dado aos demais que não têm Deus. Eles só vão poder ter uma chance
se você chegar perto deles. Mas aí, Satanás quer fazer de tudo para isolar os cristãos dos demais. Satanás isola os cristãos nas igrejas com mentalidade de gueto, de convento. A ideia da igreja como um convento não é propriamente o que Deus quer. A igreja que tem reunião domingo, segunda, terça, quarta, quinta, terça, sábado, volta a ter domingo de novo, isso é contraproducente. Não é isso que Deus quer. Isso é criar uma seita, um clubinho de crentes, um convento de religiosos. Não é isso que Deus quer. Você está numa igreja assim que se fecha em torno de si, sectária. Isso não é plano de Deus. A ideia do Senhor, que foi também a ordem de Jesus, é que nos espalhemos pelo mundo, para sermos a luz que o mundo tem, para sermos o sal que vai salgar o mundo. É a ordem do Senhor. E o cristão que não está fazendo isso é um desobediente. Eu duvido que um desobediente vai entrar no reino dos céus, a menos que se conserte aqui na terra e mude de atitude. Os naturais do mundo não conseguem crer se um cristão não chegar perto deles. O cristão não pode fugir, pelo contrário, ele tem que se aproximar das pessoas para evangelizar. Satanás quer divulgar pandemias e ideias várias, medos, para isolar as pessoas dentro de casa e não permitir que o cristão encoste num não cristão. Você consegue entender? Nós estamos em uma guerra espiritual. Quando um cristão chega perto de um não cristão, pode até haver incompreensão no início, mas o amor flui e Deus começa a tocar o coração do que não é cristão para poder receber a palavra, ter o esclarecimento, receber libertação e a mensagem poder ser entendida. Este é o processo, mas isso não acontece sem a resistência de Satanás. O que vai acontecer quando você chega perto de um não cristão para pregar o evangelho para ele? Essa pessoa começa a receber a influência da luz, da verdade, a palavra de Deus, porque você está falando. O diabo vai desesperadamente mobilizar todas as pessoas em volta daquele não cristão. O telefone celular dele vai tocar, a família vai chamá-lo, outras pessoas vão passar para distraí-lo. Satanás vai mobilizar o seu exército para tirar aquela pessoa de perto de você. Você já leu no livro de Atos aquela história do apóstolo Paulo com Barnabé na ilha de Pafos? Eles estavam pregando e o procônsul Sérgio Paulo se aproximou com muita sede e o Elimas, o mágico usado por Satanás, começou a incomodar o procônsul para impedi-lo de ouvir a palavra e receber a influência cristã. É mais ou menos isso que acontece direto no mundo. Quando você vai à casa de alguém para falar de Jesus, muitas manifestações de Satanás vão aparecer. É parente que vai telefonar, um programa na televisão interessante que vai acontecer, e o cachorro vai latir, coisas vão acontecer para que aquela pessoa não ouça você. Nós temos que entender isso. É uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Você não quer inimigos, mas eles, por aderirem a Satanás, já se tornaram seus inimigos. Nós temos inimigos aos montes no mundo, porque eles se fizeram nossos inimigos. Não fomos nós que os hostilizamos. O cristão não deve ter intolerância religiosa. O cristão não deve hostilizar ninguém mais. Pelo contrário, nós queremos ganhar. Se nós queremos ganhar as pessoas, por que nós vamos hostilizá-las? Claro que não. Eu quero citar um caso na Bíblia muito interessante, mas que é do conhecimento geral. Quando Davi
teve a grande oportunidade dele e primeiro ele foi ser um tocador de música para o rei Saul, e com a unção que Davi tinha de Deus, os demônios saíam do rei Saul. E inicialmente ele gostava. Quando, porém, Satanás resolveu mudar de tática, não vou deixar esse Davi tocar e o Saul ficar dependente de Davi, senão ele vai gostar de Davi e o Satanás pensando, eu vou perdê-lo, então eu vou mudar de tática. Davi foi feito comandante de tropas. Quando ele saía onde o rei Saul o enviava, ele se conduzia com prudência, de modo que era vencedor e vitorioso por onde quer que ia, e era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Satanás então atuou em outra vertente. Mais adiante, quando numa comemoração as mulheres elogiaram Davi, Satanás botou no coração do Saul uma inveja. E as mulheres também ingenuamente provocaram, dizendo que o Saul tinha matado milhares, porém o Davi tinha matado 10 milhares. Saul ficou então com inveja de Davi e daquele dia em diante passou a ser inimigo de Davi. Não via Davi com bons olhos e passou a, por inúmeras vezes, tentar matar o Davi. Mas o Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Estou lendo versículos do capítulo 18 de 1 Samuel. E então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito em tudo, teve medo de Davi. Ora, que coisa! Saul se tornou inimigo de Davi. Ele teve inveja, teve medo e passou a se esquivar de Davi. Ele não queria mais Davi junto dele. Você já reparou que quando nós estamos querendo falar do evangelho, parece que há pessoas instigadas por Satanás que detectam isso e ficam fugindo de nós. Nós queremos nos aproximar e elas ficam fugindo. Há o caso de pessoas que querem até nos ouvir, mas seus amigos, parentes ou conhecidos, usados por Satanás, vão lá para tirar essa pessoa de perto de você. O cristão tem que saber disso. Nós estamos em uma guerra. Nós não fizemos nada conscientemente para irmos contra aquela pessoa, mas ela se tornou nossa inimiga, instigada por Satanás. Da mesma maneira que Saul se tornou inimigo de Davi, instigado por Satanás. O ponto de vista de um rei deveria ser o seguinte: se Davi é bom, eu quero bem pertinho de mim para ele lutar comigo. Ele vai ser uma pessoa capaz, uma pessoa valente que vai lutar junto comigo. Mas por que razão eu vou ter Davi como meu inimigo? Isso é chamado aí o fogo amigo. Se um parceiro meu, companheiro meu na política, na polícia, no trabalho, se ele está fazendo muito sucesso, então eu vou eliminá-lo porque ele pode fazer concorrência a mim. Olha que raciocínio maligno. Isso acontece muito. No ambiente de trabalho, um colega quer passar a perna no outro. Por quê? Por causa da concorrência. Ele está me sombreando no trabalho. Ele faz muito sucesso e o chefe, o patrão, está olhando muito para ele e me deixando de lado. Então eu vou atacar esse colega porque ele é meu concorrente. Não deveria ser assim. Somos da mesma empresa, vamos trabalhar juntos e vamos produzir mais. Mas não é isso que acontece. O pior é que isso também acontece nas igrejas. Nas igrejas. Pois é, pessoas
estão contra outros nas igrejas porque estão fazendo concorrência. O irmão tem oportunidade, toda hora é chamado para orar, é chamado para falar, e eu fico aqui no canto, então eu vou começar a denegrir a imagem dele, eu vou falar mal dele, porque ele está me sombreando na igreja. Infelizmente, esse espírito existe. Nós arranjamos inimigos de todo jeito, sem saber e até sem querer, mas não sem estarmos avisados. Você sabe que você, amando a Deus, servindo ao Senhor, vai arranjar muitos inimigos gratuitos que o mundo vai levantar, e até na igreja também eles vão se levantar, porque Deus está usando você. A sua atitude deve ser perdoar, amar, mas não pode ignorar essa situação. Tem que estar atento a tudo o que acontece.